semana de lutas, uma semana de vitórias, uma semana cheia da graça, da presença, do poder de Deus. Eu sei que nós temos tido algumas batalhas para até chegar até aqui, viu? Mas maior, mais uma vez, é aquele que está em nós do que está no mundo. Vamos orar só para Deus ajustar, né? Princípios, fundamentos, localizações do nosso coração. Faz parte da caminhada, certo? Desse jeito mesmo. Então, olha só, a gente tem falado do espírito de Jezabel e a realidade é que constantemente ele tem se levantado para calar a voz profética, né? E é engraçado que a gente fala, conversa, ensina, e no mesmo momento que você está falando, conversando e ensinando, é uma sensação de como se você não tivesse falado tudo ou faltasse algo. Eu não sei explicar isso para vocês, mas a realidade é, há um embate espiritual, há uma vida, em nome de Jesus Cristo, há o quê? Um desejo profundo de Deus de derramar o novo em odres novos, certo? E limpar e transformar aquilo que já é um odre velho. Né? A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. E é o que a gente está fazendo. Se a gente esquece algumas coisas, vamos voltar e relembrar o que temos falado, o que temos aprendido e conhecido. Né? A gente é tão próximo, a gente tem tanta liberdade de estar junto, tanta intimidade, anseio pelo crescimento ministerial, mas não anseio tanto assim. Eu gosto muito, muito dessa proximidade que nós temos, sabe? E em nome de Jesus a gente tem que orar para Deus nos manter assim, né? Próximos, juntinhos, enfim. Em nome de Jesus Cristo. Então olha só, o espírito de Jezabel na igreja da atualidade. Em algumas igrejas pode-se observar este esquema prevalecendo de forma assoladora, ou seja, o ministério feminino é significativamente maior e mais altivo do que o masculino. Parece que 90% dos trabalhos das igrejas está nas mãos de mulheres, enquanto que os 10% restantes ficam ao encargo de poucos homens sobrecarregados, geralmente pastores que estão sendo pagos para isso. As mulheres é que tomam a frente dos empreendimentos espirituais. Como assim? Os eventos quem conduz são as mulheres. O ministério de mulheres de oração é quem é? É as irmãzinhas. Tudo é as mulheres. Tem algum problema a mulher está à frente de algum trabalho? Não, não, não. Em nome de Jesus, não. Porém, tem que haver um equilíbrio, né? Durante muito tempo, o pastor Edinho sempre dizia assim, meu Deus, só tem mulher, só tem mulher. Eu digo, vamos orar para mandar homem. E Deus mandou. Hoje nós temos, se bobear, acho que nós temos mais homens do que mulheres. Mandar os guerreiros pra guerra. Né? Tem que ter os pra ir junto. Né? Então, é muito importante isso, a gente reconhecer. Só que geral, se vocês forem fazer visitas e forem ver, vocês vão ver o quê? Que a maioria são as mulheres, gente. Olha só, as mulheres então é que tomam a frente dos empreendimentos espirituais da igreja, enquanto que conseguir fazer qualquer evento que seja com os homens é uma terrível luta. As mulheres é que oram, carregam nas costas seus maridos, fracos e cambaleantes na fé. Este quadro precisa mudar. Incontáveis igrejas em todo o mundo sofrem debaixo do legado de líderes feridos e fragilizados. Manipulados pelas suas feridas, manipulam o povo. Essas igrejas capturadas pelo controle de alguns poucos mais se parecem com um presídio em que as pessoas ficam enfeitiçadas e algemadas ao espírito de controle. Então, assim, nós mulherada, vamos lá, vamos fazer isso, vamos embora. A mulherada tá lá, que tá firmona. Começa a chamar os homens para fazer qualquer coisa, não, vai dar certo. É uma luta. Isso é geral, gente. É geral. Tá? Não é aqui, ali ou lá, é geral. Não, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Sempre vai ter uma desculpa para não se envolver. Por incrível que pareça, a presença de Jezabel pode se camuflar em pessoas ungidas, carismáticas e muito trabalhadoras, que parecem ser uma resposta de oração para a igreja. Quando uma pessoa se levanta na igreja desta forma, muitos se empolgam, demonstram ter um altíssimo potencial para o ministério, porém, alguns conflitos começam a surgir e por baixo de toda aquela aparência pode-se facear a rebelião, a acusação, a ânsia pelo controle, a concupiscência de autoridade. O que é concupiscência de autoridade? É um desejo desordenado, violento por autoridade, por ter que mandar, por ter que, sabe aquela coisa, você tem que me respeitar.
Não é uma coisa assim, eu preciso que vocês me respeitem, mas é uma questão de autoridade. Não, é uma coisa desenfreada, entendeu? Que precisa, necessita. Se ele não se sentir assim, a pessoa não vive, não anda, não respira, é uma obsessão. Lembrem-se, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência são desejos desordenados, fogem do nosso controle, tá? Então, olha só, a falsa preocupação com as pessoas, as mentiras abertas. Como assim mentiras abertas? É descarado, entendeu? Nem percebe. Ele fez uma coisa ontem, todo mundo viu. Ele olha na tua cara e diz que não fez. E tu fica assim. Não. Não é possível que eu tô vendo a pessoa me dizer que... Mas ela diz que não e vai até o fim. Eu vivi isso com uma pessoa uma vez, que ela me contou uma coisa bem particular dela. E depois a gente foi conversar de novo. Eu disse, então lembra, fulano, não sei o que, não sei o que. Ela olhou pra mim, dentro desses olhinhos aqui, que a terra não vai comer porque eu vou ser arrebatada. E disse assim, eu nunca te disse isso. Eu fiz assim, hã? Foi outra pessoa, eu não. Eu não combinei isso, eu não falei. Gente... Só que ela mesma acredita naquela mentira, tá? Não é que ela é deslavada e, tipo assim, muito cara de pau. A pessoa já acredita nas próprias mentiras dela. Isso é diabólico. Mas isso acontece. Então, mentiras abertas, ira, super espiritualidade, o espírito faccioso de gerar contenda entre os irmãos, facção, divisão, são os meus e o dele. Críticas, ciúmes e artimanhas. Tá sempre cheio de esquema. Gente, não pode. Crente não tem esquema. Crente tem direção de Deus, entendeu? Como é que a gente pode chamar? Que a gente pode dizer que é um esquema, mas não é. Estratégia. Deus nos dá estratégias, não esquema. Esquema é coisa do jeitinho brasileiro. Não, que papum-pim, nada de papum-pim. Papum-pim é coisa de malandro. Crente não é malandro. Crente tem estratégia. Ele age assim e tal, mas Deus está direcionando a estratégia dele. Mas as pessoas às vezes usam, não, isso é uma estratégia de Deus. Não é. São artimanhas. Tá? Então tomem cuidado com isso. Ciúme. Críticas. Todo e qualquer tipo de ciúme. Todo. PMG, GG, extra G, ou PPPPPP, só um pouquinho. É do cão. Tá? A Bíblia diz que os ciumentos não herdarão o reino dos céus. Matem isso. Existe isso no nosso meio. Vamos exterminar. O ciúme gera o quê? Possessividade, um sentimento de possessão. É meu. Não, não é teu. Não desse jeito. Principalmente como é no relacionamento. Claro, lembra o apóstolo falou? A única coisa que é minha a minha esposa é minha e eu sou dela. Tudo bem, até aí tá ok. Mas não no sentimento de posse que eu tô falando agora. Tá? Isso aqui, os ciúmes que eu tô falando é desrespeitoso. Ai, mas uma pitadinha, né? Uma pitadinha, daqui a pouco vai virar um saleiro inteiro derramado em cima, vai ficar terrível. O ciúme é um dos maiores causadores de catástrofes, tragédias, brigas, contendas, facções, e a gente pode falar um monte de coisa. Então, nós não podemos ensinar para os nossos filhos. Lembra aquelas brincadeirinhas? Ó, tá aqui com a mamãe, ó lá. Lembra que a gente gosta de fazer isso com criança para deixar eles brabinho? Você já está ensinando ciúme para os seus filhos. Olha aqui como é que é. Olha aqui, ó, tá pertinho. Já está ensinando ciúme. Daí ele vai olhar já assim, ó, tá se sentindo rejeitado, deixado de lado. Mas não é, você tá dividindo carinho. Daí a criança não sabe dividir por quê? Porque o pai, a mãe e mais parentes ensinaram que um é melhor do que o outro, ou que um merece mais. E não é nada disso. Mas você ensinou com aquela atitude, olha aqui, ó, a mãe tá com fulano, ou o pai, ou a avó, sabe lá Deus quem.
Ok? Então, incontestavelmente, esse tem sido um dos mais intensos ataques de Satanás ao corpo de Yeshua e aos seus líderes, devido à escassez de obreiros disponíveis e comprometidos, pastores acabam dando lugar a Jezabel. Por quê? Não pode confiar em ninguém. Não é justificativa, tá? Em nome de Jesus, nenhum pastor pode se justificar, porque daí o espírito de Jezabel entra, mas ele se aproveita disso. Porque ele não pode confiar, ninguém é confiável, ninguém é comprometido. Como que vai ser? Daí ele vira um controlador. Mas está errado, está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Então eles acabam sendo seduzidos pelo espírito da imoralidade também. Aqui pode entrar também um adultério de alma, em que uma mulher dedicada, espiritual, profetiza, acaba ocupando o lugar espiritual da esposa do pastor, ou vice-versa. A esposa é uma tribulação, que seja. Daí tem aquela irmãzinha que ouve tudo, comprometida. Ou vice-versa, ou o homem que ouve. Nossa, mas meu marido não para pra me ouvir assim? Meu Deus! Daí o bichão começa. Muitas vezes ocupa também o seu lugar na cama. Acaba em adultério. Por quê? Porque a esposa não estava cumprindo o papel, porque o líder acabou se tornando um controlador e deixou o espírito de Jezabel entrar. Entendeu? Entra o adultério junto, lembra? Por quê? Porque começou a se deixar manipular. O espírito de Jezabel às vezes não está numa pessoa em si, ele entra de qualquer maneira. E daí ele começa a usar as pessoas no meio. Isso tem trazido terríveis dores e um mar de tribulações sobre não poucos pastores, causando divisão e morte na igreja. Tá? Então, na igreja da atualidade é o que tem acontecido. Quantos ministérios vocês conhecem que existe tudo isso que eu falei dentro? Não precisa falar. Mas é bem mais do que 2 mãos. 2 pés. E assim vai. Onde as adolescentes crescem em competição, quem dança melhor, quem prega melhor, qual é o diácono que traz a palavra mais tempo, mais bonita, mais intensa, quem vai ser ungido esse ano, quem vai ser ungido ano que vem. Né? Porque se eu não for reconhecido, porque se eu não... Não, em nome de Jesus. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo e quem determina é o Senhor. Claro que tem as unções e os reconhecimentos sim, por causa da autoridade estabelecida que não pode ser perdida. Mas, no tempo de Deus, como a gente tem aprendido. Então, principais áreas de ataque do espírito de Jezabel. Jezabel, sua mulher lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, escreveu cartas em nome de Acabe e a selou como seu sinete. Mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. 1 Reis 21, 8 ao 10. O que é isso? Jogo de interesses. É conveniente para mim negar o Senhor em prol de algo que vai me favorecer. Jogo de interesses? Vai lá e mente sobre Nabote. É interessante para Jezabel, porque ela queria a vinha para dar de presente para o Acabezinho dela. Jogo de interesses. Não pode haver. Nós temos que nos amar, nós temos que nos honrar, nós temos que nos respeitar em Cristo Jesus, sem interesses, em nome de Jesus. Então, áreas de atuação, né? Vamos lá. Primeira, destruir a estrutura de autoridade estabelecida por Deus. O propósito de Jezabel é induzir pessoas a conquistarem, pela manipulação, uma posição errada, um ministério inadequado fora do tempo de Deus, com motivações e caráteres vulneráveis à mentira e à sensualidade.
Tudo isso é usado em detrimento. O que é em detrimento? Em favor, em prol. Isso. Tudo isso então é usado em favor de pessoas que discernem a situação ou que, de alguma forma, criam algum tipo de resistência à liderança de Acabe, como foi no caso de Nabote. Então, induzir pessoas a fazerem o que ela quer, passando por cima do que? Da autoridade estabelecida, com uma desculpa muito bem elaborada. Sem pecado, sem destruição, né? Sem aparente, mas passando por cima. O que ele fez? Ela escreveu cartas com o selo de Acabe para os sacerdotes, dizendo: coloquem 2 homens de Belial e para que testemunhem contra, dizendo que ele blasfemou contra Deus. Sacerdotes, supostos homens de Deus, mas era conveniente, ele era rei, ela era rainha, o dízimo era alto, a oferta era maior ainda. Abrir mão de princípios e fundamentos em prol de algo que me é não, não e não. Tem uma canção que a Fernanda Brum canta que o quê? Profetas que não venderam o seu ministério. Nós, em nome de Jesus, todos aqui, não vão se vender por nada. E sabe que às vezes não é nem dinheiro que está envolvido? É só aceitação. Então, vigiem com isso. Pequenas armadilhas, ok? Toda instituição divina requer uma estrutura de autoridade que será vital em termos de proteção e direção. O alvo de Jezabel é comprometer essa estrutura de autoridade pela inversão de papéis, manipulando informações, títulos, posições, recursos e principalmente as pessoas. A devastação pode ser total. Roubar a herança dos santos, outro desejo, né, de Jezabel. O uso pervertido da autoridade e da liderança tem a principal finalidade de roubar a herança dos santos. Ao mesmo tempo em que Jezabel bajula Acabe, ela o manipula, tomando a sua frente no reino. Ela impõe a sua vontade, cumprindo os caprichos de Acabe. Usa e abusa da autoridade do rei, apropriando-se indevidamente da herança de Nabote. Por quê? A vinha era para quem? Para Acabe. Mas ela era esposa de Acabe. Então a vinha era dela. Então não é que ela vai bajular porque ela ama, porque ela quer. É porque ela está vendo o lado dela. É notório o comportamento infantil e passivo de Acabe como um tipo de garotinho mimado que faz pirraça para conseguir o que quer. Acabe cobiçou a propriedade de Nabote e como esse não quis abrir mão da sua herança, Acabe deu um chilique e se revoltou. Veio desgostoso e indignado para casa, sentou-se na cama, virou o rosto e não comeu pão, fazendo-se de vítima, querendo ser adulado e manipulado por Jezabel a satisfazer seu desejo. O Acabe e a Jezabel atuam assim. Deu o chilique, só que é tudo um ciclo, um se alimenta do outro, tanto Acabe quanto Jezabel. Ora o espírito está aqui, ora está ali. Por quê? Ele sabe que ele está sendo manipulado, mas é bom pro ego dele, ele vai ter o que ele quer. Então há uma conveniência em Acabe e Jezabel. Tem que quebrar esse ciclo. Acabe não pode suportar o fato de ter sido contrariado. Nabote não podia abrir mão da sua herança e Acabe era incapaz de compreender isto. Na verdade, este comportamento melindroso do líder, Acabe, invoca o afago do espírito de Jezabel. Jezabel adora esse ambiente introspectivo de feridas de dependência. Entenderam isso? A questão da dependência. Como? Um adular o outro. Isso. Por isso que o que acontece? Numa liderança, entre casais, lembra que a gente fala de ciclos que às vezes se alteram? Ora parece que está com um, ora parece que está com outro. Isso tem que ser combatido. Por quê? Porque já gerou uma interdependência. Lembra que a gente estudou interdependência? Só que essa aqui é uma interdependência completamente destrutiva. Porque eu quero a verdade, eu quero a liberdade. Mas ao mesmo tempo é interessante, já há uma dependência. Uma codependência.
Jezabel, ela é implacável, gente. Ela trama então a morte de Nabote para se apossar da sua herança. Escreve cartas em nome de Acabe, sela com o selo real, aos quais são dirigidas aos anciãos e nobres da cidade onde Nabote morava, que deveriam levantar uma falsa acusação contra ele, usando um pretexto religioso de proclamar um jejum e ao mesmo tempo subornando falsas testemunhas, filhos de Belial, afirmando que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Então já imaginou? Ó, aconteceu tal coisa, mas ó, fica na tua aí, não fala nada, ou então vai lá e diz isso, ó, não é bem assim. Gente, sabe, se criar situações e colocar palavras onde não tem, ou tirar onde tem, é o acrescentar e o tirar. Taxado e incriminado como um rebelde, simplesmente por não querer negociar o seu chamado e a sua herança. Quantos de nós, de repente, vamos ser taxados, incriminados, ameaçados e talvez mortos? Ainda não chegou essa hora. Graças a Deus, né? Em nome de Jesus, que ela demore, assim, nem por nada, né? Só espiritual, né? Porque às vezes tem escolhas que você tem que fazer, mesmo você sabe o que vai dar, mas escolha tem que Exatamente, tem a morte espiritual. E aí? E aí, gente? A gente não chegou ainda, que nem diz as Escrituras, não chegastes ainda à aflição na carne. Lembra que Paulo está falando, é Paulo? É, né? Paulo está falando, e por quê? Porque começou a haver o quê? Perseguição. Tem de bom ânimo, gente, nós não somos perseguidos, nós temos liberdade. Então chuta a cara da Jezabel em nome de Jesus. Dá uma bicuda no Acabe em nome de Jesus. Tem alguns que tem que ser perseguidos para poder acordar, incrível, né? É, mas acontece, tem que viver situações de tanta pressão para acordar, para perceber o que está acontecendo. Se tirar o nó, aí pronto, aí dorme, faz o que quer. É. Quem tá na luta, senão... Então, olha só. Nabote morreu como, gente? Apedrejado no requinte da lei em nome de Deus, com todo o respaldo religioso. E a sua herança foi o quê? Roubada. Então Jezabel quer roubar a herança dos santos do Senhor. E se a gente facilitar, o que ele vai conseguir? Vai conseguir roubar. Quantos sonhos nós temos aqui? Eu tenho mais de 300 e... Vai. São 365 dias por ano? Olha, eu acho que eu tenho uns 2 por dia para ser realizado. Eu quero. E tu quer? E vocês querem? Tomem posse. É teu, já está escrito. Oi? Eu tenho um sonho que eu sonho todo dia. Ah, é? É um sonho de Deus? Glória a Deus. Então continua sonhando ele em nome de Jesus e toma posse. Promessas. Tem muitas. Deus está falando com a gente aqui em pequenas coisas. Todo dia nós temos um sonho. Algo para conquistar. Põe na presença de Deus. Se for da vontade dele, tenha humildade, né? De dizer, Deus, assim, eu queria tanto, mas assim, né? O Senhor sabe meu coração. Se for da tua vontade, amém. Se não, fala comigo, né? A gente canta tanto, fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. E Deus tem falado. E nós temos ouvido. Mas não temos colocado em prática. Mas a gente canta. Daí mexe com a nossa alma, pula. É isso que a gente fala. Que tem que haver o quê? Transformação. Então olha só. Jezabel,
tramou a morte de Nabote, acusando-o a blasfemar contra Deus. Ela mesma levava o povo a cultuar a Baal. Olha só! Ela blasfemava contra Deus. Mas ela conseguiu manipular de uma maneira tão ardilosa que ninguém via que ela era a alta profetisa de Baal. Mas o Nabote, que defendeu, ele só disse não. Foi apedrejado até a morte. Nós não conhecemos a história de Nabote. O porquê aconteceu realmente isso, aonde foi, entendeu? Mas com certeza, em algum momento ele deu algum tipo de legalidade para que isso acontecesse, né? Deus não deixou Nabote perecer só para nos ensinar, certo? A não ser que ele estava salvo e estava tudo beleza para ele. Senão daí como é que chama? É lucro, né? Para Nabote estar na glória com o Senhor. E ficou um ensinamento profundo aqui para nós, ok? Então, não deixem Jezabel roubar a tua herança. Viu? Não deixa Jezabel roubar a tua herança. Viu, Cristina? Não deixa Jezabel roubar a tua herança. Viu, mana? Não deixa. Cada um aqui. Não vamos deixar Jezabel roubar a nossa herança. Nossos filhos e a palavra do Senhor. Terceira coisa, se levantar contra a obra do Senhor e o mover do Espírito de Deus. Ela se levanta contra tudo isso. Jezabel faz uso de atos espirituais e santos para fins mentirosos e malignos. Como mencionamos anteriormente, ela ordena um jejum para forjar um clima de espiritualidade e justiça. Depois ela usa uma falsa profecia para acusar Nabote de blasfemar contra Deus. Fazendo tudo isso em nome de Acabe, sem aparecer na situação, porque quem fez não foi ela, lembra? Foi Acabe que assinou e que foi carimbado o anel, tá? Sem aparecer na situação, ela, em nome de Deus e com a autoridade real por meio de falsas provas, convenceu as pessoas praticando latrocínio, sem que ninguém percebesse, né? Assassinato. Jezabel despreza as coisas sagradas de Deus. Em nome daquilo que é sagrado, ela pratica o hediondo. Ela diz que é no nome do Senhor, mas ela mente, ela esconde, ela manipula, ela trai. Ela não é fiel, ela é uma manipuladora. O espírito de Jezabel é manipulador e mau. Ele só vê os interesses próprios, ele só quer ganhar. Ele só quer dinheiro. Também. Bastante nesse negócio aí. Mas ela não quer só o dinheiro. Ela quer também a tua herança e a minha herança. Eu não tenho dinheiro não, viu? Os bens que eu tenho são o Senhor e minhas filhas, que são a herança do Senhor. Daí a gente ouve falar, pessoas oram por nós e chegam e tal, e dizem, meu Deus, quanta inveja na tua vida. Você já não ouviu isso de várias pessoas? Meu Deus, e tu diz, não é possível, do quê? Tem conta pra pagar, mora de aluguel, não tem nada, só tem dívida. O que tu tem para que alguém tenha inveja de você? Eu tenho o Senhor. Eu tenho a luz do Espírito. Eu tenho uma família abençoada. O que mais? Amo e tenho aprendido a amar cada dia mais. Não tenho uma máquina de lavar da hora, mas eu vou ter em nome de Jesus. Né? Porque o Hitchcock está acabando. É um apelido carinhoso que a gente dá pra ela, porque ela faz muito barulho. Entendeu? Mas enfim, o que tu tem? O que eu tenho? Nós temos o Senhor. Se só tivermos isso, já basta. Só que a Bíblia também diz que nunca viu um justo, nem um filho de Deus mendigar o pão. Não vai mendigar o pão. Mendigar o pão é mendigar pro ímpio. Entre nós é uma família onde um cobre o outro. Gente, não falta. Se eu sei administrar, não falta. Se eu não sei, pode faltar. Daí eu vou ter que ser tratada com Deus para Deus me ensinar, dar os jeitinhos da administradora do lar, no caso as mães, as mulheres, de fazer render o dinheiro do nosso marido.
Isso é sabedoria de Deus. Tem que fazer render o dinheiro do nosso marido. Né? Então o que você vai fazer? Você vai colocando as coisas, vai ajeitando de uma maneira que renda. Quando você vê, você não está aqui com tudo na ponta do lápis, mas as suas atitudes vão ensinando a família toda, o pai, os filhos, né? O quê? A andarem de acordo com a situação. E rola, gente. Vocês todos conhecem a nossa história. 6 meses sem um tostão. Meu Deus, não tinha 10 centavos. Há 5 anos atrás. Logo que eu cheguei aqui. Não tinha. E Deus levantou alguém para nos sustentar. Poxa, se Deus levantou alguém para nos sustentar, assim, glória a Deus, não foi? Eu tenho que ser grata. Mas eu não podia ter digamos assim, eu comecei a vigiar, porque a gente pegava e era sustentado e tal. Mas aí eu fiquei um pouquinho incomodada, né? Porque ele ia na feira e tal, fazia as coisas. Só que daí assim, a gente tinha que cuidar porque eu tava me sentindo uma abusadora. 6 meses, fala sério. Eu me senti. Daí eu sempre ouvia, não, nada a ver, Deus quebrando isso em mim. Só que a gente tomava cuidado para realmente não ser. E ele sempre dizia, não, fica tranquilo, nada a ver. Mas mesmo assim, com ele me dizendo, não, fica tranquilo, nada a ver, a gente andava o quê? Com cuidado. Para quê? Para não acabar invadindo, mesmo na boa vontade. Eu aprendi o quê? A fazer render dobrado, para não precisar tanto. Então, se eu tinha um ritmo de vida normal, no meu normal, quando ele começou a me abençoar, a gente deu uma puxada no freio de mão e para não se tornar o quê? Pesado para eles. Afinal de contas, eram 3 famílias sendo sustentadas. A minha, a dele e os outros 2 filhos do primeiro casamento. Então a gente tem que o quê? Mulheres, fazer render, mas tá sobrando. Tá sobrando, não tem problema. Né? O que nós vamos fazer? A mesma coisa, eu vou sair esbanjando. Agora eu tenho, eu posso, então vamos lá. Né? Me dá o cartão de crédito. Eu até brinco. Marido, eu casei com você e o meu, como é que eu falo? O meu propósito é usar o seu cartão de crédito. Não, tá amarrado. Jesus. Às vezes a gente precisa, né? Se bem que agora eu tenho os meus, mas quem paga é ele, minha filha. Então, mas tem que vigiar. Não tem? Tudo dentro do limite. Mesmo quando está sobrando, nós temos que ser administradoras. E não dominadoras. E não esbanjadoras. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Vai, Jesus, cadê? O objetivo espiritual. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. O objetivo, então, do espírito de Jezabel é falsificar... Aqui? A obra e o mover do Espírito de Deus. Por isso, um dos atributos de Jezabel é a sua pseudo-espiritualidade, pela qual não apenas convence as pessoas, mas as constrange, intimida e controla. O ambiente espiritual de liberdade gerado pelo Espírito de Deus vai sendo estrategicamente substituído por manipulações de caráter místico. Como assim? Ah, porque é isso que te digo, o Senhor me disse, é um anjo, aquelas coisas. Lembra? Misticismo dentro da igreja. Não, mas anjo não é de Deus? É. Mas, eis que te digo, não é o de Deus? É. Porque o eis que te digo é de Deus, a gente crê que é. Mas aquilo vira uma regra, é aquilo que roda tudo naquilo. Vigia. Uma vez, indo num lugar, a gente ia trabalhar para essa pessoa, para esse suposto pastor. Nós estávamos lá no sul e nós entramos assim certos de que a gente ia ajudar aquela obra. Pedimos a bênção dos nossos pastores e eles disseram assim, vão lá, era noutra cidade, observem o que tem para ser feito e vamos orar e vamos ver o que Deus diz. Chegamos, entramos, sentamos assim atrás, eu e a gente sempre gosta de chegar nos ministérios assim na igreja e sentar atrás, não interessa quem a gente seja e tal, é atrás. Daí a gente estava sentadinho com um casal que nos levou, entra o pastor da igreja assim.
Assim, uma coisa estranha. Só que assim, daí já veio no meu coração na hora. Tá repreendido em nome de Jesus, sua crítica julgadora, tu tá julgando ele. Não, em nome de Jesus, vigia. Mas um troço esquisito, assim, sabe? Daqui a pouco não teve palavra, não teve nada. Só teve charamanaia, reteté, churiandes, entendeu? E os anjos. Isso é de Deus? É, Deus falou nas escrituras que é de Deus. Mas se não houver o quê? Um culto racional também, deu lugar para quê? Para misticismo. Daí só falando de anjo, de chave, de não sei o que, de não sei o que. Gente, na hora eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Não naquele exagero, porque no nosso ministério lá tinha, mas não assim. Era só chave, contrato, gaveta. Caneta de ouro. Meu Deus, isso, caneta de ouro, o que mais? Hã? Também, porque tá garantido, porque... O que mais? Só isso, só. Sabe, só essas coisas, gente. Essa chaveira, a fechadura de carro. O pastor Edinho já tem umas 10 guardadas. Então, né? E... Oi? Vou viajar pro outro planeta, tá na revelação de viagem. De viajar. Foi até engraçado, meu pai uma vez recebia tanto assim, esse de Deus vai dar muita chave na sua mão. Eu briguei depois de muito tempo, não aconteceu nada, né? Aí o pai foi comprar um lote, aí abriu um kitnet, Muitas chaves. Aí foi, ó, Deus cumprindo aí, o quê? Muita chave, muitos quartinhos. Então, mas assim, foi só aquilo, sabe, gente? Eu fiquei assustada, mas eu fiquei com medo de estar julgando. Daí eu entrei meio parafusinho, comecei a orar e nananã. Mas sabe quando você não sente paz? Pra mim, tá, mas eu não queria ser uma crítica, julgadora. Poxa, acabei de conhecer a pessoa, não posso ser assim, né? Comecei a orar, fui numa reunião. Daí nessa reunião ele me entregou uma profecia. Daí eu pus em prova, disse, não, antes Deus me deu 3 palavras, 2. Uma em Colossenses, que fala do culto aos anjos, e uma em Tessalonicenses, agora que eu não recordo exatamente o que dizia, mas assim, misticismo, engano. E eu, meu Deus, Senhor, isso aí não é o Senhor, não pode ser. Medo. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu estava aterrorizada, de medo de estar julgando o homem de Deus. É tão complicado. Um dia uma mulher chegou pra mim lá na outra cidade, eu tô te mostrando que você vai estar no banco e vai gerenciar esse banco. Eu falei, glória a Deus, eu vou ficar muito rico, né? Aí tá, passou um pouco, eles trabalham no agência do BMG, aí passando em 4 meses, elas vão me mandar embora. Eu falei, isso não é promessa não, que negócio é esse? Mandado embora, mudei de estado, levei um tiro, falei, que promessa é essa de trabalhar no banco? É. Ele vai ver que não tinha Era no nada a outro ver, banco, fala. não era banco, instituição bancária. Não, mas é o banquinho que... Isso, é o banquinho. Esse é o banco, né? Então, e no final das contas, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu preciso de uma prova, porque eu não posso entrar numa furada, e tem uns amigos meus que estão embarcando nessa. Ele deu uma profecia pra mim, que se cumpriria em 1 semana. Todos os dias eu orava e dizia, Senhor, aonde está o cumprimento? Pedindo para Deus me mostrar 1 semana o cumprimento. Não se cumpriu. Daí eu tive a minha resposta. Que eu não estava doida, pirada e muito menos, né, pecando contra o Senhor. Mas, em vários tempos de caminhada, Jezabel tentou o quê? Entrar com misticismo. Então, a gente tem que ter mover? Tem, mas nós não podemos só ficar nisso, ok? O ambiente espiritual, então, de liberdade, ele é sufocado e substituído por manipulações de caráter místico. Então, a liberdade no espírito, tipo assim, só há um mover do espírito se houver esse tipo de manipulação, de manifestação, tá? Daí, tipo assim, se daí não tem manifestação, esses crentes estão tudo gelado, congelado, ou sabe lá Deus o quê? Deus não tá aqui. Tem que ter esse tipo de manifestação, né, para provar que Deus está ali. Ah, nossa, vai fechar. Sutilmente as reuniões de oração que escapam ao seu controle são boicotadas. Apesar de exercer o seu controle em nome de Deus, não se fala mais em depender pessoalmente de Deus ou em ouvir a sua voz. Jezabel se coloca no lugar de Deus como seu porta-voz, impondo seus desígnios. Pessoas começam a se sentir coagidas, proibidas e condenadas. Jezabel consegue exalar uma fascinação que faz com que verdadeiros crentes, mesmo estando certos ao confrontar as suas incoerências, sintam-se errados e rebeldes. Alguns chegam a um ponto tal de autocondenação e medo que desejam a morte, como Elias.
Este é o mover de Jezabel, tentando abafar o mover e o genuíno ministério do Espírito de Deus. Jezabel incentiva o fazer a obra de Deus pelo braço da carne, pelo mero esforço humano, ao mesmo tempo em que ela tem uma fixação por resultados, ela mesma não está disposta a pagar o preço, mas impõe que os seus adeptos o façam. Quando as pessoas não fazem o que ela quer ou não produzem os resultados que ela espera, haverá cobranças. Cria-se um clima ministerial insuportável, onde a liberdade das pessoas vai se extinguindo, o que é um sintoma da ausência do Espírito de Deus. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quarta coisa, alastrar idolatria e feitiçaria, corrompendo a área moral e sentimental. O espírito de Jezabel se choca com a motivação de glorificar a Deus. Este espírito é egocêntrico, centralizador e ferinamente carente. Precisa de atenção. Jezabel não apenas busca ser idolatrada, como rechaça, trata mal, despreza as pessoas que discordam ou questionam sua autoridade. Ela exala uma sedução que faz com que as pessoas creiam cegamente nela e até mesmo apaixonem-se por ela. Lealdade é distorcida por uma idolatria irracional. Aqueles que não discernem os seus desígnios acabam a idolatrando e se tornando como ela. Suas palavras e direções passam a ser lei acima mesmo da palavra e dos valores de Deus. Tudo que nós formos ser dirigidos, que for pregado, que for ensinado, tem que estar aonde? Dentro da palavra de Deus. Não pode passar por cima da palavra de Deus. Então esse é um sinal do espírito de Jezabel. Pessoas passam a tomar parte em suas manipulações e mentiras sem nenhum peso na consciência. Existe um espírito de engano e feitiçaria extremamente forte. Em troca, essas pessoas são acobertadas nos seus deslizes e pecados. Daí é o quê? Aquela acepção, não é nada. Não, isso não é nada. Começa a ser, não, aqui não pode, tal. Né? Não, tá comigo, tá caminhando comigo. Perigoso. E também são premiadas com posições privilegiadas. Muitos casos de imoralidade, adultério, fornicação, pornografia, corrupção e injustiça são partidariamente pastoreados por Jezabel, fortalecendo o vínculo dessas pessoas com este espírito. Aquele pastoreamento diferenciado, entendeu? Essa pessoa tem uma certa vantagem, porque sabe, né? Não pode, gente. O pastoreamento, ele é o mesmo em todo e qualquer tempo. Não importa a pessoa. Família. A mesma, meu Deus, eu já pastorei família. É difícil, sabia? Você separar a família da ovelha e tratar como ovelha, não como família. Que dureza. Mas tem que ser. E se for mãe? Então, como é difícil? Né? Mãe, pai. Por quê? Porque daí a autoridade, meu Deus, eu tenho que ter um limite. Tem que ter um limite, né? Porque não pode passar, tipo assim, desonrar a família, a mãe e o pai. Mas é pastor, se for para repreender, tem que chegar e dizer, ó, aqui é o pastor, não é o filho. Né? Mas tem que chegar. O meu pai costuma brincar, ele me chama de minha mãe na fé. Né? Ele fala, ó, hoje eu quero falar com a minha mãe na fé, não é com a minha filha, não. Daí a gente começa a conversar e tal. Daí quando ele não tá mais recebendo, ele começa assim, eu sei. Eu sei. Quando ele começa assim, eu sei, acabou. Disse, ó pai, depois a gente conversa sobre esse assunto, porque o senhor não tá mais recebendo nada. Porque quando a pessoa sabe muito, ela não tá fazendo, então não sei porquê, né? Porque ela já sabe. Daí é checkmate. Eu já sei. Percebam que acabou por ali. Então, olha só, geralmente esse tipo de relação vai gerar prostituição nesses liderados. Por quê? Porque eles também estão prostituindo. Como assim? Eles estão casados com Jezabel. Eles estão idolatrando uma pessoa. Então, eles estão traindo a Deus. Então, se eu for uma liderança que idolatro alguém no lugar do Senhor, o que eu vou passar? Que legado que eu vou passar para vocês? O mesmo. Prostituição e idolatria. Então nós temos que o quê?
estar sempre, ó, como, gente, ser pastor, nananã, né? Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Fora os outros ministérios dentro. É um chamado maravilhoso. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas queiramos estar nos nossos lugares no Senhor. Nem a mais e nem a menos. Tá? Mas, vamos ver se vai dar pra gente terminar aqui. Vai dar. Quinta coisa, matar ou silenciar os verdadeiros profetas de Deus. O primeiro inimigo de Jezabel, então, é o quê? A voz de Deus. Exatamente. O segundo inimigo dela são os seus profetas. Os profetas de Deus são, na verdade, o único veículo para a destruição deste espírito. São encarados, portanto, como uma ameaça real. Não é o profeta do dom profético. É o profeta do ministério profético. Tá? Há uma diferença entre o dom de profetizar e o ministério profético. Ok? Qualquer pessoa inspirada por Deus que discorda ou desmascara as ardilosas intenções do espírito de Jezabel será rivalizada, tendo sido conhecida como inimiga, rival. Jezabel vai concentrar o seu jogo para de todas as formas eliminar esta pessoa. Jezabel é um espírito difamador e caluniador, inventa mentiras, vai tentar desmoralizar os seus oponentes fazendo uso de acusações, mentiras e intrigas, induzindo seus discípulos a se partidarizarem com ela, escolherem ela ou a pessoa que está difamando do que o outro. Vai tentar causar um racha. Ou se não for uma liderança, às vezes pode ser, no caso, dentro de casa, tal, vai querer o quê? Partidarismo, preferências. Com isso, ela dissemina o seu espírito de repulsa e competição. Repulsa pelo quê? Pela outra pessoa. Repulsa. E competição, porque ela tem que provar que é melhor. Se vingando e se fortalecendo em relação às denúncias que está sofrendo. Ela está sendo confrontada. Então, ela vai se levantar de alguma maneira, não interessa como. Ela é um rolo compressor, esse espírito. Mentira, calúnia, difamação. Vai acabar com ela. Chega a exalar ódio para qualquer pessoa que contrafaça os teus desígnios. Esse ódio irracional, demonstrado abertamente, que viola a lei do amor, apenas confirma a forte presença deste espírito infiltrado. Então, ficou bem claro. Mais uma coisa que ela causa, mais uma área de ataque. É produzir líderes fracos na igreja. Um dos principais alvos do espírito de Jezabel é destruir a figura paterna de Deus e criar uma geração de pessoas órfãs, traumatizadas e moralmente débeis. O que é moralmente débeis? É enfraquecidas, tá? Na moral. O que é moral? É tudo aquilo que é princípio e fundamento, é tudo aquilo que a gente sabe que é certo, mas que alguns estudos podem distorcer, mas a gente sabe no fundinho, tá? Então, moralmente débeis, multiplicando líderes fracos, ela tem uma ampla plataforma de atuação. Então, olha só, um monte de gente sendo ensinado ou crescendo ou qualquer coisa parecida, sendo enviado para liderar e colocado como líder, como autoridade, sem preparação e trabalho no caráter nenhum. Pessoas moralmente débeis. Concordam? O que isso vai gerar? Morte, destruição e outros líderes como eles. Então, eu não tenho que ter quantidade, eu tenho que ter qualidade pelo Espírito de Deus. Gente, pode demorar 10 anos para gerar um discípulo. Se eu gerar um discípulo, valeu os 10 anos. Não adianta ter multidões vazias do Senhor. Vale ter 2 ou 3 cheios do Espírito de Deus. 2 ou 3 tinham 12 com o Senhor. Não tinha uma multidão. A multidão vazou quando o negócio ficou apertado. Não foi? Tinha 500,
daí baixou para 75, para 70 e foi diminuindo. Só voltou a crescer mesmo depois da morte de Jesus, depois que ele andou 40 dias sobre a terra e quando ele subiu aos céus. E ainda teve que ter uma perseguição para eles saírem, que senão eles não tinham saído também. Então olha só. Confrontando Jezabel, Yeshua se apresenta como o Filho de Deus à igreja de Tiatira, com o intuito de redimir a paternidade subtraída por Jezabel. Então, o intuito de Jezabel é gerar pessoas feridas, dependentes e carentes. Então, olha só, pais, né? Vamos lá, pais mesmo, homens, que entendem, digamos assim, que mostram más condutas para os seus filhos. Os seus filhos, qual que vai ser a última coisa que os seus filhos vão querer ser? Como pai. Não é? Não, isso aí pra mim tá fora. Eu vou olhar e vou me guiar em outra figura pra mim seguir. Qual que é a outra figura? Às vezes Deus traz um pai espiritual, uma pessoa que você pode, poxa, vou adotar então essa pessoa como pai espiritual e vou olhar pra ele. Muitas vezes o próprio Deus faz isso em primeiro plano e depois ele traz uma pessoa. Né? Um pai espiritual. Mas é necessário. Por quê? Porque se eu continuar olhando para o meu pai, que só faz coisa errada e que me machuca, me fere, ele faz as coisas que eu gosto e tal, mas assim, a informação não é pura, não é legal. Eu vou acabar tendo o quê? Uma moral, uma conduta, um caráter distorcido. Eu não quero isso. Mas também se eu não vigiar, eu vou acabar me tornando exatamente aquilo que eu mais queria fugir. Por isso eu preciso do amor, da misericórdia de Deus, caminhar embaixo de princípios e fundamentos. E quando eu ver que eu estou começando, esses tempos foi até engraçado, eu não sei quem estava no carro comigo, eu acho que era tu, né? E eu, não sei quem, eu não vou fazer a frase igual, tá? Depois assim, eu peguei e disse assim, meu Deus, eu fiz igualzinho! Está repreendido em nome de Jesus. Na hora o Senhor me mostrou. Estava do teu lado, né? Fiquei com vergonha de todo mundo. Tinha mais pessoas no carro. Tinha mais 3 ou 4. Tu também estava, não estava? Tava, né? Não, tu, Grazi. Tava, né? Nós estávamos indo lá para Aparecida. Meu Deus, eu fiz igualzinho. Daí já repreendi. Está amarrado em nome de Jesus. Misericórdia. Ai, porque às vezes, se a gente não vigiar, a gente faz e continua fazendo. Então a gente precisa ter os nossos olhos abertos pelo Espírito de Deus para Ele nos ajudar a reconhecer isso. E se der para ser na hora, melhor ainda, né? Em nome de Jesus. Ó, então Jezabel quer gerar pessoas feridas, dependentes e carentes. Então se não tiver uma presença paterna saudável, é tudo que vai gerar, não é? A Bíblia fala sobre os eunucos de Jezabel, ou seja, pessoas solitárias, estéreis e massacradas na sua identidade sexual e na sua moralidade. É tudo que ela traz. Pessoas estéreis, solitárias, massacradas na sua identidade sexual e na moralidade. Vamos colocar que seja uma das mães do homossexualismo. Ao parasitar a autoridade legítima de um líder, Jezabel acaba enfraquecendo moralmente este líder e induzindo a uma situação de juízo. Seu alvo é se tornar rainha e viver cercada e servida pelos seus eunucos, discípulos, devotados a ela e às suas ordenanças que são profecias. Então, gente, Jezabel, ela não tem nada de bom. Esse espírito, ele é mau, não são pessoas. Mas quando a gente determina, quando a gente descobre, nós precisamos o quê? Confrontar o espírito de Jezabel. Quando alguém confronta Jezabel, não há quebrantamento. A pessoa não se quebranta. Ela apenas argumenta. Ela é sempre a rainha da razão. Coloca-se na defensiva, em pé de guerra e reage com fortes acusações, usando todas as informações que colecionou da pessoa e tentando produzir culpa sobre ela. De forma agressiva, intimida, menciona textos bíblicos, tentando inferiorizar e desmoralizar o seu oponente. Ao mesmo tempo, espiritualiza sua ira,
Com uma perícia demoníaca, ela consegue fazer com que as pessoas se sintam culpadas quando na verdade estão certas. Seu intuito é tirar essas pessoas de campo, levando-as a abandonarem tarefas e posições legítimas. Disso podem surgir não apenas um grande saldo de baixas na igreja, onde as pessoas mais maduras, por discordarem do espírito reinante, saem pela porta dos fundos, rotuladas de rebeldes, ou uma grande divisão acaba rachando o ministério, enquanto desfruta da superproteção de Acabe na maioria das vezes. Jezabel, por incrível que pareça, consegue sair vitoriosa e ilesa dos conflitos, esmagando aqueles que a ela resistem. Então, além do confronto, você precisa o quê? Destruir o espírito de Acabe, que a gente vai falar semana que vem, né, para ter um entendimento maior. Então, vocês estão vendo quantas coisas a gente precisa entender para diagnosticar, não erroneamente, porque quando começou, gente, os estudos sobre o espírito de Jezabel, muitas mulheres começaram a ser atacadas sem discernimento, né? Mulheres fortes, mulheres realmente fortes ministerialmente falando, e que não tinha nada a ver com o espírito de Jezabel, mas por causa da falta de discernimento e de algumas pessoas pegando só o que importava, acabaram o quê? Matando muitas mulheres de Deus. Não digo às vezes matando, mas às vezes aleijando, né? Deixando impotentes, enfim, né? Sem força, ou tentando matar muitas profetas do Senhor e homens e mulheres de Deus. Homens também, porque lembra que é um espírito que não tem sexo, né? Ele é unissex. Então, o que acontece? Nós precisamos discernir corretamente. Então, são todos os aspectos que se apresentam, não são só alguns. Ela age ardilosamente em todos os âmbitos e ela é má. Má. Ela só quer o seu umbigo. Ela só olha para si mesma. Ok? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. Que o Espírito do Senhor te ilumine nessa semana. Te dê força, poder, autoridade e discernimento em nome de Jesus. Até mais.